Iniciando o nosso encontro semanal do estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos vamos continuar no capítulo 2 do Evangelho, Meu Reino Não é Desse Mundo. Hoje nós vamos estudar do item 5 ao 7, denominado o ponto de vista. Vamos falar, dizendo a vocês também que esse estudo, logo após essa live, vai estar também no meu YouTube, no meu canal do YouTube, onde também estão lá todas as nossas palestras e demais estudos. Então, vamos falar um pouquinho o que será isso? Ponto de vista. Interessante, né? Parece que está sem lógica, sem nexo, mas sob a ótica espírita, nós vamos começar a entender que o ponto de vista é você olhar sobre o que estamos fazendo aqui, qual a nossa visão da nossa vida, sobre a vida futura ou a vida terrestre. Veja bem, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura, olha bem, dá uma fé inabalável no futuro, que tem consequências imensas na moralização do homem. Pois muda totalmente o ponto de vista sobre o qual caminha a vida na Terra. Mas, quando a pessoa tem dúvidas quanto à vida futura, o homem então coloca todos os seus objetivos sobre a vida presente, na Terra, pois ele é incerto do futuro. Então vamos curtir a vida aqui, já que não tem nada, não existe nada no futuro. Vamos aproveitar aqui, porque tudo acaba com a morte física. E a gente vem falar um pouquinho a respeito disso, que aflige a humanidade, dada a nossa necessidade da nossa moralização. Sempre lembrando que nós, através da reencarnação, voltamos à Terra para evoluirmos, ou seja, para acertar os pontos negativos de outras vidas, de outras existências, e adquirir mais virtudes rumo à nossa angelitude, que é o objetivo de todos os seres humanos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse ponto de vista. O ponto de vista material, daqueles que só pensam de gozar tudo que a Terra proporciona, todos os prazeres da Terra, como se não tivesse consequências, e aqueles que, usufruindo sim da Terra, daquilo que a Terra nos proporciona, mas com uma visão mais ampla do futuro. Nós somos caminheiros da eternidade. Estamos aqui e iremos voltar muitas e muitas vezes ainda por necessidade evolutiva. Então, feito isso, ponto de vista espiritual, moral e ponto de vista material, nós vamos fazer uma análise desses dois pontos de vista iniciais, o material e o espiritual, que é o necessário para a evolução do espírito durante a encarnação na Terra. Veja bem, sobre o ponto de vista material, nós temos o corpo físico como instrumento. O Espiritismo considera o corpo físico como um instrumento temporário e necessário para a evolução do espírito durante a encarnação. Então, é muito importante esse cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo, que é o templo do espírito. Veja bem, não podemos cultuar o corpo, não, nem também abandoná-lo, judiá-lo, não. Ele é o necessário, vamos cuidar dele sem excessos, mas mantendo ele sempre firme para que nós possamos, através dele, cumprir a nossa missão espiritual. Então, a matéria é um campo de provas e aprendizado. O mundo material, com as suas dificuldades e desafios, é visto como um campo de provas, de expiações, onde o espírito
tenha a oportunidade de exercitar o seu livre-arbítrio, reparar erros do passado e progredir moral e intelectualmente. Vamos falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio. Todos nós, seres inteligentes da criação, Deus nos concede o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha. Inclusive, nem Ele, Deus, interfere no nosso livre-arbítrio. Mas ao mesmo tempo que Ele nos dá essa liberdade, Ele coloca dentro de nós a responsabilidade pelas nossas escolhas. Ou seja, é aplicada a lei de causa e efeito. Tudo que semeamos, iremos colher. Isso aí vai nos dando o rumo certo da nossa vida. Porque sabemos, se plantamos coisas boas, ou seja, se nós eliminamos as negatividades que trazemos ainda dentro de nós, porque somos seres imperfeitos, todos nós estamos evoluindo. Estamos a cada vez mais partindo rumo à evolução. Esse é o nosso objetivo. Então, é necessário que nós possamos aprender a fazer as nossas escolhas, avaliar bem, nunca pelo impulso, no primeiro impulso. Vamos avaliar, o que é isso aí? Essa escolha que eu vou fazer agora, vale a pena? Eu vou falar mal de alguém? Vai fazer bem isso que eu vou dizer? Vai ser útil? Sócrates já dizia para nós que nós temos que passar todas as coisas sobre 3 peneiras, analisar a necessidade, se é verdade aquilo que vamos falar, que objetivo vai ter, vai nos ajudar. Então, feita essa peneirada, a gente já vai conseguir fazer escolhas cada vez melhores. Por quê, gente? Porque a vida material nossa, ela é transitória, é passageira, é uma pequena parte da nossa jornada evolutiva do espírito. Então, a morte do corpo físico não é o fim, mas sim uma transição da vida material para a vida espiritual. Extremamente necessária, nós precisamos dela para evoluir. Então vamos valorizar a nossa vida. Veja bem, estamos vivendo uma encarnação fantástica, todos nós que estamos vivenciando agora, nesse período de transição planetária, onde a Terra está caminhando rumo a um mundo mais feliz, um mundo de regeneração, onde não é um mundo feliz totalmente, mas é onde o bem vai suplantar o mal, que é exatamente o oposto que ocorre hoje, que nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, onde o mal suplanta o bem. Então, vamos analisar a nossa vida sempre com esse sentido espiritual, sempre lembrando que os nossos queridos que já se partiram, eles são nossos, o amor nunca acaba, apenas muda de figura, muda. Espiritualmente a gente continua ligado, veja bem, tanto pelo amor como também pelo ódio, aí é o perigo. Então, os nossos queridos, quando nós lembramos deles com carinho, lembrando o tempo que estiveram conosco, de tudo aquilo que construímos juntos, de repente eles partem, gente, não é o fim, é uma mudança simplesmente. Eles estão mais vivos do que nunca. E quanto mais desespero nós temos aqui, mais fazemos mal a eles. Vamos pensar o seguinte, ao invés de... Sabe qual é a oração melhor que existe para o nosso querido, ente querido desencarnado? Dizer que o amamos, dizer que foi muito importante enquanto convivemos juntos, agradecer pelo tempo que nós tivemos e que ele siga adiante, porque um dia, feito isso, nós estaremos em conexão com eles e vamos nos encontrar. Porque a vida plena é no mundo espiritual, aqui é só passagem, né? Mas precisamos, não podemos esquecer, dos bens materiais e das necessidades físicas. Sim, temos que manter nosso corpo, precisamos de tudo, dos confortos até que a vida nos traz, mas sempre com parcimônia, sem excessos, sem apego às coisas materiais. Elas são importantes, esses bens materiais, mas não devem ser o foco principal da nossa existência. O apego excessivo aos bens materiais pode dificultar o nosso progresso espiritual. Veja bem, a nossa casa maravilhosa vai ficar aqui. Nosso carro, no último ano, vai ficar aqui.
as nossas propriedades, os nossos bens vão ficar aqui. A nossa família, uma parte dela, vai ficar aqui. Então, devemos ter sempre em conta que, veja bem, desapego não é desamor. É simplesmente usufruir daquilo que Deus nos deu, mas que vão ficar aqui, mas são necessários. Veja bem, tudo isso é um ponto de equilíbrio que deve existir na nossa existência, né? Então, essa é a visão material que o Espiritismo diz para nós, que nós precisamos da matéria, precisamos do nosso corpo, precisamos dos bens que vão manter o nosso corpo saudável durante o tempo pré-determinado que foi já estabelecido mais ou menos quando, antes da nossa encarnação, foi nos dado um tempo para aquilo que nós nos propusemos lá no mundo espiritual, pudéssemos cumprir aqui na Terra. Chama-se planejamento reencarnatório, que todos nós passamos por isso. Então a gente tem que pensar dessa forma para vivermos cada vez melhor aqui nesse mundo duro. Nós sabemos, porque somos imperfeitos e o mundo é imperfeito. Mas é transitório também, tudo passa. Estamos em plena transição, como disse há pouco. Então, quando nós devemos olhar agora sobre o ponto de vista espiritual, o ponto de vista material nós já sabemos, não podemos nos apegar totalmente à matéria, mas precisamos dela. E vamos ver agora a parte espiritual, que a primazia é do nosso espírito. Por quê? Porque o espírito é a essência do ser humano, é o princípio inteligente e imortal. A matéria é apenas um invólucro temporário do espírito. Então, a vida espiritual é a nossa vida real. Pois no mundo espiritual, lá tudo é permanente, enquanto que a vida terrena, aqui na Terra, é uma experiência transitória, dentro da longa jornada do espírito. Então, no período que nós desencarnamos, chama-se erraticidade. É quando nós, no mundo espiritual, vamos acordar da perturbação da morte, vamos ser avaliados, podemos ainda ir para lugares sombrios, dada a nossa ignorância, o nosso orgulho, nosso egoísmo, mas tudo tem um tempo, e esse tempo vai depender de nós. Por isso as nossas vibrações para os nossos queridos que já se foram, devem ser sempre de carinho, amor e luz para eles se encontrar e seguir adiante. Feito isso, vamos nos preparar para novas encarnações, vamos estudar no mundo espiritual, vamos conviver com os nossos entes queridos, amigos, fraternos, todos nós nesse mundo preparando para a nova encarnação. Quanto tempo vai durar isso? Não sabemos. Vai depender de N fatores, da nossa vontade, da nossa capacidade, realmente da necessidade mesmo. Às vezes pode aguardar um pouco, ou pode ser quase que imediata, não sabemos. Por isso que estamos preparando. E os que ficam aqui precisam sim ajudar os que foram, como eles também nos ajudam. Vocês perguntam assim, mas como ajudar? Por frequência vibratória. O que nós vibramos chama-se, nós criamos um envolvimento energético dentro de nós, vibracional. Se estamos negativos, pensando mal, o que nós vamos atrair para nós? Vamos atrair espíritos ainda imperfeitos que vão colar em nós, nos ajudando-nos a derrubar, a que nós não consigamos seguir o nosso objetivo. Mas quando nós, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos atos, nós colocamos energia boa, automaticamente nós nos coligamos com a espiritualidade boa, amiga, que irão sempre nos ajudar com inspirações, em sonhos, vamos encontrar com entes queridos no sonho. Tudo isso faz parte da vida, mas depende de nós. Somos o que pensamos, agimos e falamos. Pensem nisso. Então, entendendo que a nossa evolução espiritual é contínua, é o objetivo da nossa evolução espiritual, que ocorre como? Através das nossas múltiplas encarnações e experiências que nós vamos tendo, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. O progresso, o que é o progresso que a gente fala espiritual? O
progresso evolutivo para a gente entender. Daí em termos de moralidade, inteligência e amor. Vocês notaram que a moral é a base da nossa evolução, junto com o amor. Porque nós somos inteligentes, temos a capacidade de discernir. Quando não temos ainda, estamos em dúvida, aí é o momento que nós vamos comunicar com os nossos amparadores espirituais que estão conosco através da nossa sintonia vibratória com eles. Senhor, eles não vão resolver nossos problemas, mas vão nos acalmar para que nós possamos fazer as melhores escolhas. Eles podem sim nos intuir, mas a decisão é sempre nossa. A responsabilidade é de cada um de nós. Não podemos esquecer disso jamais. É o que eu vou dizer é o seguinte agora, dessa influência que o mundo espiritual, que os espíritos desencarnados exercem sobre o mundo material e sobre nós encarnados, podendo oferecer auxílio, orientação e, como disse há pouco, até perturbação espiritual, quando espíritos ainda ignorantes, ainda imperfeitos, muito imperfeitos, se colam em nós para que nós possamos. É o que o Espiritismo diz, trata como obsessão, que pode ser plena ou só por influências transitórias, depende de cada um de nós. Né? Então, dependendo do nosso grau de evolução e das nossas atividades vibratórias, serão as energias que nós iremos receber do mundo espiritual. Então, nunca estamos sozinhos. São Paulo já disse que estamos rodeados por uma multidão de espíritos que estão ao nosso redor. Ora nós atraímos, ora nós repelimos. Devemos sim repelir através dos bons pensamentos os espíritos malignos e usufruir da energia boa dos espíritos bons através também da nossa sintonia vibratória, e eles nunca nos abandonam. Pensem nisso. Nunca estamos sozinhos. Podemos fazer coisas escondidas dos humanos, mas deles jamais. Pensando nisso aí. Então essa influência é natural. E o que o Espiritismo traz para nós? Mostrando, como falamos há pouco, a necessidade da moralidade para a nossa evolução. Mostra-nos a importância da moral e da caridade. Eu gostaria de trazer para vocês, o Espiritismo tem uma definição muito ampla e bonita sobre a caridade. Quem tem o Livro dos Espíritos, eu vou dizer o número da questão. Quem não tiver o livro, vocês podem consultar no Google. Vocês colocam lá, questão 886 do Livro dos Espíritos. Vai falar a definição de caridade. É maravilhosa para colocar na nossa vida. Olha, gente, não serve só para os espíritas, não. Serve para toda a humanidade, porque ela engloba, caridade engloba beneficência, indulgência e perdão. É o BIP. Pensem nisso, leiam e guardem sempre, porque é o caminho que nós vamos chegar para a nossa evolução. Então, o desenvolvimento moral, a prática da caridade, são considerados os pilares do progresso espiritual. As ações praticadas com amor e desinteresse elevam o espírito e contribuem para a sua felicidade futura. Outra coisa maravilhosa que a doutrina espírita abre o leque para nós é a respeito da fé. Não a fé cega, aquela que nos obriga a crer algo que não tem nexo, que não tem lógica, que não tem razão. Então, a doutrina espírita nos ensina a fé raciocinada, baseada na razão, na lógica, no bom senso. Então o Espiritismo propõe essa fé raciocinada que busca compreender os fenômenos espirituais através da razão, da lógica, da observação, do bom senso, em consonância com os princípios também científicos. Então, feito isso, falamos do ponto de vista, nós vamos ver a beleza da coisa agora. Nem tanto a matéria, nem tanto só ao espírito, não.
é a integração desses dois pontos de vista. O ponto de vista material e o ponto de vista espiritual. Eles não são excludentes, mas complementares e interdependentes. Ou seja, o material, ponto de vista, tem que estar a serviço do espiritual. Por quê? Porque a vida material e o corpo físico são ferramentas importantes para o aprendizado e a evolução do espírito. Então, as experiências terrenas oferecem oportunidades únicas de crescimento. E também temos o espiritual como guia do material. Ou seja, quando compreendemos a natureza espiritual da existência e das leis que regem o mundo espiritual, que devem guiar as nossas ações e escolhas na vida material, buscando sempre o bem e o progresso material. É o que eu disse há pouco. A parte espiritual, as leis divinas que estão dentro de nós. Nós vamos ser sempre ajudados pela espiritualidade benfazeja. Vai nos ajudar a fazer umas escolhas que vão ajudar o nosso desenvolvimento. Isso é muito importante para a gente pensar sempre. E entre isso vai ter a influência mútua de um e de outro, do material e do espiritual. O estado moral e intelectual do espírito influencia a sua experiência na vida material. Assim como as experiências terrenas moldam o nosso espírito para as nossas futuras encarnações no mundo material. Olha que interessante, gente. São interligados. Por quê? Porque quando nós completamos a nossa encarnação aqui, com tudo aquilo, um pouco daquilo que nos propusemos lá no planejamento reencarnatório que falamos há pouco, nós conseguimos abreviar, ou melhor, minorar, diminuir, ou melhor ainda, que não sejam tão dolorosas as nossas próximas encarnações, porque nós já passamos por essa fase, já nos arrependemos das coisas que fizemos aqui, já nos redimimos de alguma forma e também nós estamos quitando essa negatividade que foi desta existência. Aí é muito importante, muitas coisas que nós fazemos quando nós arrependemos, quando nós espiamos isso aí, quando nós reparamos o mal, nós quitamos, não temos que nos preocupar de vir quitar na próxima encarnação. Então, por isso, do momento agora é muito importante. É o momento da reconciliação, do perdão, não só ao próximo, como também a nós mesmos. Nós também devemos nos perdoar, porque nós somos imperfeitos também. Muitas vezes erramos. E quando cai a ficha, conscientizamos do nosso erro, o que nós vamos fazer? Puxa vida, errei. Mas eu não quero fazer mais esse mesmo erro. Eu quero reparar de alguma forma agora isso que eu fiz de errado. Se eu não posso reparar com a pessoa ou a mim mesmo, vamos reparar de outra maneira. Vamos fazer a corrente do bem, né? E vamos devagarzinho acertando. E nós, quando reparamos, o arrependimento sincero e a reparação nos quita nossos débitos aqui agora. Então as nossas encarnações serão mais amenas. Então tudo são decorrências. O que somos, o que fazemos, vão influenciar as nossas próximas existências. Pensem nisso seriamente. Então, o grande diferencial da visão espírita sobre o ponto de vista material e espiritual reside onde? Reside na compreensão da profunda interconexão entre os planos material e espiritual. O mundo espiritual, então, influencia constantemente o mundo material, através do pensamento, da sintonia vibratória que falamos há pouco e da ação dos espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Em suma, a visão espírita, podemos dizer, busca o equilíbrio entre a compreensão das necessidades materiais da vida terrena e a prioridade que é o desenvolvimento espiritual, oferecendo uma perspectiva abrangente que integra ambos os aspectos da existência humana, tanto o material quanto o espiritual. Viram? Não é difícil. A gente, quando vê o texto aqui, o ponto de vista, a gente fica, meu Deus, o que é isso? Que ponto de vista é esse? Hoje detalhamos. É como nós encaramos a nossa vida.
Cada um de nós. Somos seres únicos. O que eu tenho que passar é o que eu tenho. Ninguém vai passar por mim. Então, essa é a necessidade da transformação. Kardec diz que o verdadeiro espírita, nós podemos até colocar, o verdadeiro cristão não é aquele ser perfeito. Reconhece o verdadeiro cristão, ou seja, o espírita, pela sua transformação moral, é o que falamos aqui. E também pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, não somos perfeitos, sabemos disso. Ninguém é perfeito aqui na Terra. Mas estamos lutando diariamente para combatermos as nossas inferioridades morais. Esse é o objetivo. Essa é a proposição que nós devemos fazer para nós. Quando Sócrates disse, conhece a ti mesmo, é exatamente isso, essa necessidade que os homens têm de se autoconhecerem. O que é esse autoconhecimento? É olhar cada um de nós para dentro de nós. Porque nós trazemos reminiscências do nosso passado, das nossas existências anteriores, que vêm carregadas, é a nossa bagagem espiritual, que são as tendências que temos nós, desonestidade, inveja, ciúme, rancor, raiva e tantas outras negatividades, são tendências, como também temos as virtudes, que já conseguimos amealhar em outras existências que estão também inerentes dentro de nós. Então, o que nós vamos fazer das escolhas? Combater olhando para dentro de nós, combater as nossas deficiências. Se eu sou uma pessoa maledicente, que gosta de falar mal dos outros, é hora de reconhecer a minha falha. Eu vou dizer, o que eu estou ganhando com isso? Destruindo pessoas, destruindo amizades, destruindo relacionamentos por maldade. Vamos refluir, vamos trabalhar isso. Se eu tenho apego à desonestidade, passando os outros para trás, isso aí não leva a nada. Estamos acarretando débitos que deverão ser quitados em algum momento. Pensem nisso. Então o momento é agora. Não esquecer viver como santo, não. Vamos viver no mundo, usufruindo do que o mundo nos oferece. Sempre olhando o ponto de vista espiritual, que somos guiados através da nossa frequência vibratória, que falamos aqui agora. Sempre que necessitarmos, entrarmos em contato com a espiritualidade, não tem dia, não tem hora, não tem frase, orações pré-fabricadas, não existe. Existe sentimento, coração. Uma palavra vale por uma oração decorada, feita somente com os lábios e não com sentimento. Pensem nisso, valorizem a vida. Nossa vida é maravilhosa, é fundamental. Estamos passando por dificuldades, todos nós. Mas tem uma coisa, quantas pessoas vocês acham que gostaríamos de estar no nosso lugar e não tem condição ainda, estão em situações mais aflitivas do que a nossa. E nós às vezes desdenhamos, achamos ruim aquilo que já temos de sobra às vezes. Veja bem, precisamos do mundo material, das coisas materiais, do dinheiro para viver, mas não pode ser o nosso Deus. Né? Não pode ser o nosso Deus. Nosso Deus é Deus, eterno, bondoso, justo. Ele é maravilhoso bem, que quer o nosso bem. Então, resumindo, encerrando o nosso bate-papo de hoje, a visão material, reforçando aquilo que já foi dito, oferece o palco e os meios para a experiência, enquanto que a visão espiritual revela o nosso propósito, a continuidade e as consequências dos nossos atos que nós precisamos avaliar. Ao integrar essas duas perspectivas, o Espiritismo nos convida a viver o presente com responsabilidade, conscientes da nossa natureza espiritual e do nosso destino eterno, buscando o nosso aprimoramento e o bem ao próximo. Pensem nisso com carinho, muito carinho. Valorize a sua vida. Não se desesperem pela perda, entre aspas, que ninguém perde ninguém, porque não somos donos de ninguém, daqueles que já se foram. Eles estão conosco, mas vamos enviar luz, carinho, amor para eles.
compreensão, para que eles sintam-se fortalecidos e possam, quando puderem, retribuir também o amor que eles sentem por nós. Isso é muito bom. Esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados, esse intercâmbio do bem é maravilhoso, gente. Pensem nisso. Vamos valorizar. Muitas vezes as pessoas estão desesperançadas, querendo dar fim à vida, se desesperando por perdas materiais. Não pensem assim. Tudo aquilo que é nosso direito vai chegar para nós. Aquilo que não é do nosso direito não vai chegar. Não adianta tentar. Por quê? Porque todos nós temos os nossos compromissos de outras existências. E cada um está num nível evolutivo. Ninguém está todo mundo junto. São como os dedos das mãos. Cada um tem. Um está aqui, outro está lá, outro vai da frente. Mas todos nós vamos chegar no nosso objetivo. O importante é caminhar. Porque o objetivo de chegar, todos nós chegaremos. Uns antes, outros depois. Então, essa é a mensagem que eu trouxe para vocês. Também de otimismo para vocês que estão desesperançados, que estão tristes. Não! Ânimo! Vamos pensar positivamente, vamos olhar, avaliar a nossa vida, vamos procurar nos autoconhecer, nos autoaceitarmos, precisamos também, porque o nosso corpo, a nossa família, tudo isso é o necessário. Vamos modificar aquilo que nós podemos modificar e aceitar aquilo que não temos condições de modificar. Pensem nisso com carinho. Que tenham todos uma semana abençoada, de muita paz, muita tranquilidade. E nós vamos nos encontrar na próxima semana, sim, com o último texto do capítulo 2, que se chama Uma Realeza Terrestre, que são instruções dos Espíritos. Se você tem o Evangelho, leia antes para você entender bem aquilo que nós estamos falando aqui. Se você não tiver o livro físico, procure na internet, baixe de graça, não paga nada. O Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês vão ter um guia da moral de Jesus. Pensem nisso. Então a todos vocês, um grande e fraterno abraço, com muitas bênçãos, muita luz na vida de cada um de vocês. Lembre-se, Jesus te ama e muito. Tchau, até a semana.